Capítulo 4. Racismo genderizado. Você gostaria de limpar nossa casa? Conectando raça e gênero. Você gostaria de limpar nossa casa? Quando eu tinha entre 12 e 13 anos, fui ao médico por causa de uma gripe. Após a consulta, ao me dirigir à porta, ele de repente me chamou. Ele estivera olhando para mim e disse que havia tido uma ideia. Ele, sua esposa e 2 filhos, de aproximadamente 18 e 21 anos, estavam indo viajar de férias. Haviam alugado uma casa no sul de Portugal, em algum lugar do Algarve, e ele estava pensando que eu poderia ir com eles. O médico então propôs que eu cozinhasse as refeições diárias da família, limpasse a casa e, eventualmente, lavasse suas roupas. Não é muito, disse ele. Alguns shorts, talvez uma camiseta e, claro, nossas roupas íntimas. Entre essas tarefas, ele explicou, eu teria tempo suficiente para mim. Eu poderia ir à praia e fazer o que você quiser, insistiu. Ele tinha máscaras africanas decorando o outro lado do consultório. Eu devo ter olhado para elas. Elas são de Guiné-Bissau, disse ele. Eu trabalhei lá como médico. Olhei para ele calada. Eu realmente não me lembro se fui capaz de dizer algo, acho que não. Mas me lembro de sair do consultório em um estado de vertigem e de vomitar após ter me distanciado de lá algumas ruas, antes de chegar em casa. Estava diante de algo irracional. Nesse cenário, a jovem menina não é vista como uma criança, mas sim como uma servente. O homem transformou nossa relação médico-paciente em uma relação senhor-servente. De paciente eu me tornei a servente negra, assim como ele passou de médico a um senhor branco simbólico, uma construção dupla, ambos fora e dentro. Nessas construções binárias, a dimensão do poder entre as oposições é duplamente invertida. Não se trata apenas de paciente negra médico branco ou paciente mulher médico homem. Trata-se de uma relação paciente-mulher negra médico-homem branco. O duplo poder de uma em relação à outra se reflete nas estruturas da autoridade, complexificando suas políticas. Parece que estamos presas em um dilema teórico. É racismo ou sexismo? Pode-se colocar o problema da subestimação em um contexto de gênero, desde que eu, uma menina, for interpelada sobre a possibilidade de me tornar uma trabalhadora doméstica de um homem adulto, após uma consulta médica. Essa cena, no entanto, acontece nos âmbitos tanto da diferença racial quanto da de gênero, já que o médico não é apenas homem, ele é um homem branco e eu não sou apenas uma menina, mas uma menina negra. Esse encontro revela como raça e gênero são inseparáveis. Raça não pode ser separada do gênero, e nem o gênero pode ser separado da raça. A experiência envolve ambos porque construções racistas baseiam-se em papéis de gênero e vice-versa, e o gênero tem um impacto na construção de raça e na experiência do racismo. O mito da mulher negra disponível, o homem negro infantilizado, a mulher muçulmana oprimida, o homem muçulmano agressivo, bem como o mito da mulher branca emancipada ou do homem branco liberal, são exemplos de como as construções de gênero e de raça interagem. Analiticamente, é difícil determinar em detalhes o impacto específico tanto da raça quanto do gênero, porque ambos estão sempre entrelaçados. Mas o que aconteceria se mudássemos a raça e o gênero das personagens? E se o cenário fosse composto por um homem branco e uma menina branca? Ele teria perguntado se ela serviria a ele e a sua família? Ele teria considerado a menina branca como uma servente ou apenas uma criança? E se a ênfase estava no gênero, então como a esposa, uma mulher como eu, poderia me possuir como serva e não ser uma serva ela mesma? Se como mulheres nós somos todas iguais, como ela poderia se tornar minha sinhá virtual e eu a escrava figurativa? Quanto sua ausência teria um papel ativo na minha servidão? E o que dizer sobre a filha que é referida na proposta como ela, sendo mais velha, é protegida como uma criança, enquanto a menina negra, muito mais jovem que ela, é explorada como uma adulta? Não é que a emancipação tanto da esposa branca quanto da filha branca tenha se dado à custa da menina negra, mas quem é convidada a servi-las de graça? E se o médico fosse um homem negro, ele teria perguntado a uma menina branca, sua paciente, se ela se tornaria sua servente durante suas férias? Ele teria pedido que ela cozinhasse para ele e para sua família e lavasse suas roupas enquanto eles brincavam na praia? Ou ao contrário, se fosse uma médica negra, ela teria perguntado a uma menina branca se queria trabalhar para ela em sua residência?
Ela teria insistido que a menina branca se juntasse à sua família na condição de servente? Tal fantasia colonial poderia ocorrer no consultório de um médico negro? E se fosse uma médica branca e um menino negro como paciente? Teria sido possível que no final da consulta ela perguntasse a ele se queria servi-la? Muito possivelmente. Embora exista uma intersecção complexa entre raça e gênero, trocar a raça das personagens, mais do que mudar o gênero, alteraria profundamente o conjunto de relações de poder. Todas as personagens brancas teriam permanecido protegidas, ao contrário de todas as personagens negras. Portanto, pode-se concluir que muitas, se não a maioria, das experiências pessoais com o racismo são formas de racismo de gênero. Neste capítulo, pretendo examinar as conexões entre raça, gênero e racismo. Em outras palavras, conceituarei o racismo genderizado. Homem negro versus mulher branca e a ausência de mulheres negras. A maior parte da literatura sobre o racismo falhou em abordar a posição específica das mulheres negras e as formas pelas quais questões de gênero e sexualidade se relacionam a questões de raça. O racismo condicionou as vidas de pessoas negras de tal forma que a raça muitas vezes é considerada o único aspecto relevante de nossas vidas, e a opressão de gênero torna-se insignificante à luz da realidade mais dura e atroz do racismo. Uma grande parte das políticas negras construiu seus sujeitos em torno de concepções de masculinidade heterossexual negra. A construção do sujeito negro como masculino é problemática porque invisibiliza experiências de mulheres e pessoas LGBTQIA+, negras. Essa conceituação simplesmente transforma um conceito clássico, homem branco heterossexual, em homem negro heterossexual, sem raça, sendo raça a última categoria alterada. Nesse sentido, intelectuais negras e ou intelectuais LGBTQIA+, negros, nos últimos anos, questionaram tal conceituação, cruzando o racismo com questões de gênero e sexualidade no que tem sido chamado de nova política de representação, ou novas políticas culturais da diferença. No entanto, a literatura feminista ocidental também falhou em reconhecer que o gênero afeta as mulheres de outros grupos racializados de formas diferentes das que atingem mulheres brancas, tornando as mulheres negras invisíveis. Nos discursos feministas ocidentais, o conceito dominante de homem branco heterossexual tornou-se mulher branca heterossexual. Somente uma categoria mudou em oposição a seu inverso de homem para mulher, mantendo sua estrutura racial conservadora. Branca. Definindo o racismo genderizado. Mulheres negras têm sido, portanto, incluídas em diversos discursos que mal interpretam nossa própria realidade. Um debate sobre racismo no qual o sujeito é o homem negro, um discurso genderizado no qual o sujeito é a mulher branca e um discurso de classe no qual raça não tem nem lugar. Nós ocupamos um lugar muito crítico dentro da teoria. Por conta dessa falta ideológica, argumenta Eide Safia Mirza, as mulheres negras habitam um espaço vazio, um espaço que se sobrepõe às margens da raça e do gênero, o chamado terceiro espaço. Habitamos uma espécie de vácuo, de apagamento e contradição, sustentado pela polarização do mundo em negros de um lado e mulheres de outro. Nós no meio. Este é, de fato, um sério dilema teórico em que os conceitos de raça e gênero se fundem estreitamente em um só. Tais narrativas separadas mantêm a invisibilidade das mulheres negras nos debates acadêmicos e políticos. A realidade da mulher negra, no entanto, é um fenômeno híbrido, como Filomena Sede argumenta, um fenômeno que atravessa várias concepções de raça e de gênero. Nossa realidade só pode ser abordada de forma adequada quando esses conceitos são levados em conta. Para incluir as duas categorias, alguns autores como Joe Fagin e Yannick Jin falaram do duplo fardo para descrever a realidade de mulheres negras e de raça e de gênero. Outros autores falam de um triplo fardo para designar a posição de mulheres negras na sociedade, no sentido de que mulheres negras experienciam racismo, sexismo e lesbofobia, posicionando-nos em uma dimensão dupla ou tripla. Esses termos são, no entanto, insuficientes porque tratam formas diferentes de opressão, tais como racismo, sexismo e a lesbofobia, como cumulativas em vez de interseccionais. As intersecções das formas de opressão não podem ser vistas como uma simples sobreposição de camadas, mas sim como a produção de efeitos específicos. Formas de opressão não operam em singularidade, elas se entrecruzam.
O racismo, por exemplo, não funciona como ideologia e estrutura distintas. Ele interage com outras ideologias e estruturas de dominação, como o sexismo. Nesse sentido, o impacto simultâneo da opressão racial e de gênero leva a formas de racismo únicas que constituem experiências de mulheres negras e outras mulheres racializadas. Suas manifestações, explicita Filomena Essete, se sobrepõem a algumas formas de sexismo contra mulheres brancas e racismo contra homens negros. Portanto, é útil falar em racismo genderizado, para se referir a opressões raciais sofrida por mulheres negras como estruturada por percepções racistas de papéis de gênero. Racismo versus sexismo. Devido ao fato de muitos debates contemporâneos abordarem a relação entre raça e gênero como paralela, há uma tendência a equiparar sexismo e racismo. Feministas brancas tentaram irresistivelmente fazer analogia entre suas experiências com o sexismo e as experiências de pessoas negras com o racismo, reduzindo ambas a uma forma similar de opressão. Essas tentativas geralmente surgem em sentenças como mulher eu posso entender o que é o racismo, ou como mulher eu sou discriminada assim como pessoas negras o são. Em tais frases, a branquitude não é nomeada, e é exatamente essa não nomeação da branquitude que permite que mulheres brancas se comparem a pessoas negras em geral, e ao mesmo tempo ignorem o fato de que as mulheres negras também são genderizadas, tornando as mulheres negras invisíveis. Pode-se argumentar que, como processos, o racismo e o sexismo são semelhantes, pois ambos constroem ideologicamente o senso comum através da referência às diferenças naturais e biológicas. No entanto, não podemos entender de modo mecânico o gênero e a opressão racial como paralelos, porque ambos afetam e posicionam grupos de pessoas de forma diferente. E no caso das mulheres negras, eles se entrelaçam. Na tentativa de comparar o sexismo e o racismo, as feministas brancas esquecem de conceituar dois pontos cruciais. Primeiro, que elas são brancas e, portanto, têm privilégios brancos. Esse fator torna impossível a comparação de suas experiências às experiências de pessoas negras. E segundo, que as mulheres negras também são mulheres e, portanto, também experienciam o sexismo. Uma falha irônica, porém trágica, que teve como resultado a invisibilização e o silenciamento de mulheres negras dentro do projeto feminista global. A falsa ideia da sororidade universal. Feministas ocidentais estiveram e estão entusiasmadas com a ideia de sororidade. O termo fala de uma universalidade entre mulheres. Elas conceituam mulheres como um grupo coletivo, genderizado e oprimido em uma sociedade patriarcal. O termo sororidade supõe a crença em uma conexão familiar entre todas as mulheres do mundo, as irmãs sisterhood, e um desejo por uma cumplicidade entre mulheres dentro de um mundo dominado por homens. Quando contextualizada, essa ideia pode parecer bastante poderosa, quando não, ela permanece uma presunção falsa e simplista que negligencia a história da escravidão, do colonialismo e do racismo nos quais mulheres brancas têm recebido sua parcela de poder branco masculino em relação tanto a mulheres negras quanto a homens negros. Esse modelo de mundo dividido entre homens poderosos e mulheres subordinadas tem sido criticado fortemente por feministas negras. Primeiro, porque ele ignora estruturas raciais de poder entre mulheres diferentes. Segundo, porque não consegue explicar por que homens negros não lucram com o patriarcado. Terceiro, porque não considera que, devido ao racismo, o modo como o gênero é construído para mulheres negras difere das construções da feminilidade branca. E, por fim, porque esse modelo implica um universalismo entre mulheres, que localiza o gênero como foco primário e único de atenção, e desde que raça e racismo não são contemplados, tal ideia relega as mulheres negras à invisibilidade. Para reconhecer a realidade de mulheres negras, temos de distinguir os entrelaçamentos de raça e gênero em estrutura de identificação. A incoerência do termo sororidade torna-se óbvio no episódio que recordei no início deste capítulo, pois ele não consegue explicar o porquê de uma menina negra ser convidada a tornar-se a serva de uma mulher branca e de sua filha branca. Nessa cena não há sororidade e não há cumplicidade entre as mulheres, mas sim uma hierarquia racial, pois eu fui interpelada a tornar-me a serva de uma mulher branca. Em geral, mulheres brancas são extraordinariamente relutantes em enxergarem-se como opressoras, como Hazel Carb escreve. O envolvimento de mulheres brancas no imperialismo e colonialismo é reprimido, e os benefícios que elas, como brancas, obtiveram da opressão de pessoas negras são ignorados. Os benefícios
de uma pele branca não se aplicaram apenas a um punhado de sinhás de uma plantação de algodão, chá ou açúcar. Todas as mulheres se beneficiaram em níveis diferentes da exploração econômica das colônias. Feministas negras, portanto, falam de uma falsa universalidade, pois mulheres são definidas em referência a uma noção branca de mulheridade, negando voz às mulheres negras. Nesse falso universalismo, a realidade e as preocupações e reivindicações de mulheres negras tornam-se específicas e ilegítimas, enquanto as experiências de mulheres brancas prevalecem como universais, adequadas e legítimas, como é geralmente argumentado por feministas brancas. Feminismo é sobre sexismo, não sobre racismo. Raça versus gênero. Como mencionei anteriormente, esse fracasso em identificar a intersecção entre raça, gênero e estruturas raciais de poder invisibiliza que mulheres negras estejam contempladas nas teorizações feministas. Feministas negras ainda continuam a demandar que a existência do racismo seja reconhecida como um fator estruturante. No entanto, tem havido grande resistência no contexto dos discursos feministas ocidentais em aceitar e teorizar o racismo como uma dimensão central e crucial da experiência de mulheres. Feministas afro-alemãs, por exemplo, têm reivindicado essa questão teórica no contexto alemão por mais de 20 anos. Desde o início dos anos 1980, feministas afro-alemãs e escritoras como Catarina Oguntoya e Mai Ain têm escrito e teorizado sobre a perspectiva de mulheres negras no feminismo. Contudo, seus trabalhos têm sido ignorados e excluídos do contexto acadêmico alemão. Apenas recentemente, algumas feministas brancas começaram a refletir sobre tais aspectos em seus trabalhos teóricos, mas de maneira ainda pouco satisfatória. Ao conceituar o gênero como o único ponto de partida da opressão, teorias feministas ignoram o fato de que mulheres negras não são somente oprimidas por homens brancos e negros, por formas institucionalizadas de sexismo, mas também pelo racismo, tanto de mulheres brancas quanto de homens brancos, além de por formas institucionalizadas de racismo. A luta antirracista não é parte das preocupações das feministas ocidentais, principalmente porque suas precursoras brancas não foram e não são confrontadas com a violência racista, mas somente com a opressão de gênero. O gênero tornou-se assim o único foco de suas teorias. Feministas brancas têm estado particularmente interessadas na genitália e na sexualidade de mulheres negras, em questões referentes à mutilação genital ou à maternidade, por exemplo. Esse quadro se explica, por um lado, porque suas experiências com a opressão como mulheres são focadas na violência sexual, e, por outro lado, devido a fantasias coloniais acerca da participação no controle da genitália, corpos e sexualidade de mulheres negras. O paradigma feminista dominante, escreve Jane Gaines, na verdade nos encoraja a não pensar em nenhum outro tipo de opressão que não o domínio masculino e a subordinação feminina. Fato que negligencia o racismo como tema nas teorias feministas, um imenso fracasso para um movimento social preocupado com as formas como as mulheres têm sido oprimidas. Ignorar a raça e fracassar em se posicionar fortemente contra o racismo, argumentam Ants e Yuval Davis, são vistos por feministas negras como os produtores do racismo endêmico do feminismo branco. Tal fracasso replica o racismo. Feministas brancas estavam interessadas em refletir sobre a opressão como membros subordinadas do patriarcado, mas não sobre suas posições como brancas em uma sociedade supremacista branca, isto é, um grupo no poder e uma estrutura racista. Esse modelo de homens contra mulheres obscurece a questão da raça e coloca a mulher branca fora das estruturas racistas, poupando-as de ter responsabilidade pelo racismo e ou de verem-se praticando racismo contra outros grupos de mulheres e homens. Esse é mais um ponto de inadequação das teorias feministas. Bell Hooks escreve: a discriminação sexista tem impedido que mulheres brancas assumam seu poder dominante na perpetuação do imperialismo racial branco, mas isso não tem impedido mulheres brancas de continuamente absorver, apoiar e defender a ideologia racista ou de agir individualmente como opressoras racistas.
Patriarcado versus patriarcado branco. O modelo do patriarcado absoluto foi questionado por feministas negras e redefinido em um conceito mais complexo que inclui raça, já que o racismo assegura que homens negros não tenham as mesmas relações hierárquicas patriarcais capitalistas como os homens brancos. A maioria das autoras falam, portanto, de patriarcado branco ou de patriarcado racial para enfatizar a importância da raça nas relações de gênero. Além disso, aplicar a noção clássica de patriarcado a diferentes situações coloniais é igualmente insatisfatório por não explicar o porquê de homens negros não usufruírem dos benefícios do patriarcado branco. Há estruturas de poder muito óbvias tanto na formação colonial como na escravista, e ambas são predominantemente patriarcais, escreve Carby. No entanto, as formas históricas específicas de racismo forçam-nos a modificar ou alterar a utilização do termo patriarcado para tratar de homens negros. A noção de patriarcado branco, a autora continua, tem funcionado como bode expiatório para homens negros, já que mulheres negras têm sido dominadas patriarcalmente de diferentes formas por homens de cores diferentes. Os homens negros, escreve Bell Hooks, poderiam juntar-se às mulheres negras e brancas para protestar contra a opressão de homens brancos, desviando a atenção para longe de seu sexismo, de seu apoio ao patriarcado e de sua exploração sexista de mulheres. Ainda assim, o sistema patriarcal no âmbito das diferenças raciais é mais complexo, assim como a posição de homens negros e de mulheres negras dentro do patriarcado racial. Nesse ponto, feministas negras divergem de feministas brancas ao insistirem que não veem necessariamente homens negros como antagonistas patriarcais, mas sentem que sua opressão racial é compartilhada por homens negros. Isso sugere, obviamente, uma nova definição de patriarcado que inclua as complexas estruturas de raça e gênero. Ademais, essa questão também sugere uma nova perspectiva para o feminismo, ao reivindicar que mulheres negras talvez queiram se auto-organizar acerca do racismo usando a categoria de gênero. Se feministas negras titubeiam ao enfatizar o gênero como categoria, o fazem em defesa da maneira com que mulheres negras narram suas experiências, pois é evidente que mulheres negras têm historicamente formulado identidade e pertença política em termos de raça, em vez de gênero ou classe, uma vez que experienciam primeiro a opressão relacionada à raça, em vez da opressão de gênero. Barbara Smith escreve: nossa situação como pessoas negras exige que tenhamos solidariedade acerca da questão da raça, algo que mulheres brancas certamente não precisam ter com homens brancos, a menos que seja por solidariedade negativa, como opressoras e opressores raciais. Nós lutamos juntas com homens negros contra o racismo, enquanto lutamos contra homens negros a respeito do sexismo. O diálogo sobre o impacto do sexismo nas mulheres negras tem sido em grande medida silenciado nas comunidades negras, como Bell Hooks explica, não apenas como uma resposta direta contra mulheres brancas libertacionistas ou como gesto de solidariedade com homens negros, mas também como o silêncio das oprimidas. A luta contra o racismo, escreve Hooks, condicionou as mulheres negras a desvalorizar a feminilidade e considerar a raça a única categoria relevante. Tínhamos medo de reconhecer que o sexismo poderia ser tão opressivo quanto o racismo. Descolonizando mulheres negras. A invisibilidade das mulheres negras expõe esse diálogo separado. Em seu ensaio, Fantasiando Mulheres Negras em Pele Negra, Máscaras Brancas, Lola Young analisa os termos em que as mulheres negras são discutidas nos textos de Frantz Fanon. Fanon descreve os efeitos psicológicos do colonialismo e do racismo usando sistematicamente o termo homem para designar seus sujeitos, ignorando a experiência específica de mulheres no contexto do racismo. Lola Young demonstra que a terminologia masculina foi ajustada para explicar a realidade de todos aqueles que experienciam o racismo porque homem aparece como sinônimo de pessoas. Em sua escrita, Fanon utiliza o termo homem para designar tanto o homem negro quanto o ser humano, e também às vezes para designar a si mesmo, Frantz Fanon. Omibada argumenta que quando Fanon usa homem, ele conota uma qualidade fenomenológica de humanidade, inclusiva do homem e da mulher. O uso do masculino genérico para designar a humanidade reduz automaticamente a existência de mulheres à não existência. As mulheres negras estão dentro ou fora da afirmação de Fanon, que começa assim: o negro é um homem negro? Dentro ou fora do enquadramento quando Fanon pergunta: o que o homem negro quer? O que está
em questão não é simplesmente o uso sexista de um pronome genérico. Ela argumenta, mas a questão do status ontológico das mulheres negras. Assim, Jung fala das mulheres negras como pessoas desaparecidas no debate, aquelas que não possuem designação e que desaparecem dentro de um grande grupo. Aquelas que têm pouco ou nenhum poder são categorizadas assim, não apenas por não terem nada, mas por não serem nada. Elas são excluídas porque são consideradas nada. A reivindicação de feministas negras não é classificar as estruturas de opressão de tal forma que mulheres negras tenham que escolher entre a solidariedade com homens negros ou com mulheres brancas, entre raça ou gênero, mas ao contrário, é tornar nossa realidade e experiências visíveis, tanto na teoria quanto na história. O movimento e a teoria de mulheres negras têm sido, nesse sentido, um papel central no desenvolvimento de uma crítica pós-moderna, oferecendo uma nova perspectiva a debates contemporâneos sobre gênero e pós-colonialismo. Nesse trabalho, no entanto, não somos pessoas desaparecidas, mas sim pessoas falantes, sujeitos falantes, que estão transformando a teoria. Que mulheres negras são afetadas por múltiplas formas de opressão, racismo, sexismo e ou LGBTQIA+, fobia, e que a discussão anterior sobre racismo e feminismo revelou a quase completa ausência de mulheres negras em considerações de ambos os campos, esses fatores independentes já fazem com que o estudo de mulheres negras seja um empreendimento da maior importância. Assim como nos estudos de outros grupos até então desconsiderados, estudos de e com mulheres negras são capazes de gerar materiais que tenham implicações tanto para as maneiras pelas quais raça e gênero têm sido teorizados até agora, quanto para a teoria social em geral.